bem caro, né, a gente fazer fundir essa bauxita, tá? Então, olha lá. Então, primeiro, a extração da bauxita lá das jazidas, né, lá das rochas. Purificação, eu vou tirar as gangas, né, deixa lá no rejeito. E aí, nessa eletrólise ígnea, né, o que é eletrólise? Eletrólise, eu vou, né, decompor a bauxita, eu vou separar o alumínio do oxigênio passando a eletricidade, tá? Ígnea é porque vai estar no estado fundido, é mais fácil quando está no estado líquido do que passar essa eletricidade, tentar decompor a eletricidade no estado sólido, tá? Aí com isso eu obtenho o alumínio, né? E transformação da liga, né? E se eu quiser transformá-lo, já formar ele, ligar ele com outro metal, já formar uma liga metálica, então eu já consigo obter esse alumínio que já vai estar no estado fundido. O que acontece na eletrólise? Na eletrólise, né? Ó, eletrólise, a eletricidade. O alumínio que ele era Al3+, que ele estava combinado com o oxigênio, toda vez que a gente lembra lá, né, da aula da semana passada, que o alumínio combinado com outros elementos, ele tem um NOx mais 3. Então, quando ele estava combinado com o NOx do oxigênio, ele estava com o NOx mais 3, olha lá. Separei ele por eletrólise, consigo separar, né? Na fusão eu consigo fazer a separação. E antes dele voltar a se ligar ao oxigênio, o que acontece? Eu ligo a eletricidade, né? Isso aqui, ó, toda vez que vocês virem isso, você já deve lembrar lá do 9º ano, que esse aqui é tipo como se fosse uma tomada, uma voltagem, né? Que vai liberar a eletricidade, energia elétrica ali, tá? Então essa energia elétrica, ela vai entrar aqui para quê? Para transformar o alumínio ionizado em forma de cátion em alumínio metálico, tá? Então, o que vai acontecer? A eletrólise vai fornecer 3 elétrons para esse alumínio e ele vai ser o quê? Então, se o alumínio recebe elétrons, ele vai sofrer uma redução. E se a gente for ver pelo NOx, ó, de mais 3 para 0 diminuiu, então ocorre uma redução, tá bom? Aí nós vamos ver que a reciclagem é muito mais viável. Por quê? Porque a energia que se gasta para fazer todo esse ciclo aqui é bem menor do que só na fusão da bauxita lá com a criolita, tá bom? Então a reciclagem é muito mais viável. Então por isso que hoje os catadores, né, de reciclados, eles dão muito valor no alumínio. O alumínio, dentre os reciclados, é um dos lixos recicláveis que mais compensa, porque o pessoal da indústria prefere comprar alumínio reciclado e reciclar o alumínio do que a extração da bauxita. Além do mais, também diminuiu muito, né, esse minério no meio ambiente, tá? Então, olha lá, a gente separa o lixo, vem a coleta, separação, compacta, né? Depois mistura ele com algum reagente para tirar alguma tinta e depois fundição secundária, né? Funde esse alumínio, ele fica ali no estado fundido e aí eu vou fazendo o que eu preciso fazer com ele, tá bom? Metalurgia e propriedades do cobre, que é outro elemento bem usado no nosso dia a dia. Então, o cobre, ele é um bom condutor de calor e eletricidade e é economicamente interessante. Ele não é tão caro como outros metais que também conduzem bem a eletricidade, tá? Então, tem um custo-benefício bem interessante. Ele é mais denso que o alumínio, né? Tem ponto de fusão maior do que o alumínio, até se a gente olhar aí, não precisa de guardar isso, a gente tem que guardar ponto de fusão só da água, né? A nível do mar, tá? Então a densidade é 8,95, tá? Então o que acontece? Como o cobre, né, antigamente achava ele mais porque ele é um metal nobre, a gente não parece tão reativo, tá? Só que com o extrativismo, a mineração foi diminuindo a quantidade, significativamente a quantidade no meio ambiente, tá? Então, os minérios de cobre são pobres, então eu tenho que concentrar eles, então eu tenho que concentrar para valer a sua metalurgia, tá? Então, o que acontece? Ao concentrar, como que eu vou concentrar? Então, primeiro, moe esses minérios
e faz uma coflotação. O que é isso? Então, vamos olhar bem essa flotação aqui, ó. O que acontece? O minério de cobre, nesse caso aqui, o cobre ligado a um sulfeto, tá? Que é o que mais aparece que contém ele, são sulfetos de cobre. Ele é uma substância apolar, no caso, entre aspas, né? Ele é apolar, ele não se mistura com a água. Então, se ele não mistura com a água, ele vai misturar com quem? Com o óleo. Então, mistura ele com o óleo mexe nessa densidade, porque o óleo é bem menos denso do que a água, ele fica em cima. O que ele vai fazer? Por isso que ele precisa ser moído, porque aí o óleo vai envolver essas partículas moídas do minério de sulfeto de cobre. Aí o que injeta bolhas de ar, esse ar vai fazer o quê? Vai fazer com que o minério moído com óleo flutue, tá? Então chama flotação, muito usado, né, na concentração do minério, né, purificação do minério de cobre, tá? Aí depois que a gente fez a concentração, o cobre ele sofre, nós chamamos de ustulação. O que é isso, ustulação? A ustulação é o aquecimento, né, desse minério na presença de oxigênio, tá? Só que, né, antigamente falava até que ele tinha que ser ao ar livre, ao aquecimento ao ar livre. Hoje não fala isso porque isso não é sustentável. Porque se você perceber que ao aquecer ele em presença de oxigênio, o que ele libera? O dióxido de enxofre. O dióxido de enxofre é aquele contaminante da chuva ácida. Então, o que a gente faz, o que eles fazem de maneira sustentável? Eles fazem essa ustulação em ambiente fechado, para evitar de emitir o SO2 para a atmosfera, tá? E o minério de cobre, né, nós achamos no Brasil, a região norte é a que mais faz, né, no Brasil, né, a região norte é a grande produção de alumínio, né, de cobre não, tá falando, eu esqueci até desse detalhe, então lá na região norte, tá, é a grande, onde a gente encontra um extrativismo grande de alumínio. Para vocês terem uma ideia, né, do quanto de energia que gasta, né, na fundição da bauxita, porque a gente tira aí, né, na forma de bauxita, eles fizeram uma usina hidrelétrica só para fornecer energia elétrica para fundir a bauxita, tá? Então a usina hidrelétrica de Tucuruí, ela foi feita, né, produzida para produzir energia elétrica só para fundir a bauxita, entenderam? E o restante, né, de energia que com certeza não é destinado para lá, que sobra, né, abastece a população lá dessa região, tá? Então, para vocês terem uma ideia de quanto de energia é gasto para, né, fundir a bauxita. Então, por isso que hoje é muito mais viável a reciclagem, tá? Então, por isso que você vê que hoje os catadores, eles ficam doidos com latinhas de refrigerante, de cerveja que tem alumínio, porque do ponto de vista industrial é bem mais rentável, eles estão bem mais, as grandes indústrias estão bem mais atrás da reciclagem do alumínio do que da própria extração, da própria metalurgia a partir da bauxita, tá?